Bom dia amigos, aqui Rui Amorim, da Mente à Sul, pense diferente, muda a sua diferença, muda a sua vida, hoje é dia de jejum, um jejum mais prolongado, é isso aí, hoje eu faço um jejum mais prolongado, ou seja, comi ontem era aí por volta das 6 horas 7 e só vou almoçar aí por volta de 1 hora da tarde, portanto vou fazer um jejum aí de 20 horas, 21 horas, um jejum mais prolongado. Para quê? Para libertar, como sabem, o corpo, para ficar mais leve, limpar o organismo, não é? Seria essencial até fazer um jejum mais prolongado, um dia farei. Mais prolongado, mais de um dia. Mas farei este para me libertar, porque sinto o corpo, quando nós começamos a ouvir o corpo, ele diz-nos o que é que nós devemos fazer. Mas como não podia deixar de fazer isto direto e estar aqui convosco, hoje vou falar sobre um dos alimentos mais essenciais à saúde, que é a água. A água. A água é o alimento essencial à saúde. É tão essencial à saúde que nós não conseguimos sobreviver um dia máximo, poderá ser 2, sem consumir água. A partir dessa, o ser humano desidrata e não funciona bem. Portanto, a água é um alimento essencial à saúde. A água é encontrada em tudo. É encontrada na fruta, é encontrada na carne, é encontrada em todo o lado. Mesmo quando nós não consumimos água, quando tu comes um alimento, ela é rica em água. Por isso é que é essencial. Tu podes fazer um jejum da comida, mas tens que beber água. Porque, estás a ver, eu posso não beber água durante todo o dia, mas estou como os alimentos, estou a consumir água, porque os alimentos são ricos em água. Mas vamos falar de um alimento essencial que é a água. Hoje, comprovado cientificamente, e toda a gente fala que nós devemos consumir água 1 litro a litro e meio por dia. É isso aí. Agora, que água é que nós devemos beber? Fala-se muito pouco sobre a água, muito pouco se sabe sobre a água, mas a água tem que ter várias características para ser uma boa água. Muita gente está concentrada na água como sendo a água pura. É o que nós vemos, a maior parte das pessoas sabe sobre a água, é ter uma água pura, ou seja, sem impurezas. Mas isso é uma das qualidades da água, é a sua pureza, ou seja, é uma, mas existe mais e se calhar tão mais importantes que isso. Porque a água pode ser pura, pode ser um bom alimento, mas também pode não ser um bom alimento. Depende do que é que ela contém dentro. Por exemplo, uma água da torneira pode ter várias coisas que não são boas. Pode estar pura, porque tu olhas para a água e vês-a pura, não é? Mas pode ter lá dentro coisas disfarçadas que nos fazem mal à saúde. Como, por exemplo, o flúor, não é? Aqui em Portugal acho eu que não se usa o flúor para tratar a água, mas o flúor é um alimento, é um veneno que é posto na água para matar as bactérias, não é? Não é? É usado na pasta de dentes, concentrado milhares de vezes mais do que na água. Por exemplo, eu não uso pasta de dentes que contém flúor, porque faz mal à saúde, é um veneno que faz mal. Bota-se na água flúor. Há países que usam o flúor na água, mas nós usamos, por exemplo, o cloreto de sódio, ou seja, nós usamos o hipoclorito de sódio, ou seja, aquela lexívia que nós tratamos por lexívia que é posta na água da torneira, não é? Muitas vezes nós vamos prever a água e sabe a lexívia. A lexívia é veneno, não é? E quando é posta na água, às vezes nem sequer é posta nas quantidades certas. Às vezes ela vem com um cheiro a lexívia. É veneno. Certo, o nosso corpo consegue controlar um certo determinado tipo de veneno, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, quando a água
é posta veneno. Porquê é que é posto veneno? Para matar as bactérias, para matar os bichinhos que tem lá dentro, não é? Porquê? Porque se houver uma intoxicação alimentar, digamos que a água da torneira que tu vais consumir, a água da torneira contém micróbios lá dentro, não é? É distribuído na rede e de repente toda a gente fica doente, não é? E eles não querem isso. Então o que é que eles fazem? Botem o veneno, o cloro lá dentro ou o flúor. Não é? Botem dentro da água para matar essas bactérias. A água, consomes o cloreto ou o cloro na água, ele não te faz mal a ti porque em quantidades pequenas. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer o quê? Tu consomes a água, não te vai fazer mal. Mas num determinado certo tempo a consumir a água com veneno, ela mata-te, mas não se associa, não é, à água. Por isso, quem tem responsabilidades públicas sobre a saúde, não é atribuída a ele a responsabilidade do teu mal ser a água. Porquê? Porque é retardadamente. Se eu beber um copo de água e ficar mal, vou ao hospital, é atribuída à água. Agora, se eu beber a água da torneira várias vezes, durante muito tempo, eu começo a ficar doente e não é atribuída à água. Mas se fizeres um estudo sobre o cloro que é posto na água e muitas vezes a água da torneira é imprópria para consumo, porque quando tu cheirares a água ou quando ela tiver um gosto a lexívia, essa é veneno puro. Podes consumir, consomes, não te faz mal logo, não faz. Mas a longo prazo vai fazer. Percebes? Mas a responsabilidade já não é de quem trata a água, porque não é atribuído logo na água. Portanto, o que leva dentro da água, os produtos que levem dentro da água, é preciso terem atenção, porque a água é tratada, não é? A água é tratada e é tratada com veneno. Tu pegas numa água de um rio, por exemplo, cheio de bactérias, botas dentro de um balde, botas uma colherinha ou duas de hipocloreto de sódio, não é? Com veneno, deixas-te cantar, ou seja, deixas aquilo ir para o fundo e podes beber a água porque ela matou todos os micróbios, certo? Mas se esse veneno for para o teu corpo, não vai fazer mal logo. Mas ao longo do tempo, isto está comprovado cientificamente. Eu não estou a inventar nada. Eu não estou a dizer por dizer. É porque é aquilo que eu estudei. Portanto, a água tem que ser pura, mas também tem que ser... Não deve ter aqueles venenos que a água da torneira tem. A água do garrafão, aí é que está. A água do garrafão também tem um problema. Não tem esses problemas de cloro nem nada disso, porque é tirada da fonte. Mas ela é transportada em garrafas de plástico. Não é? E aqui lá fora, se estiveres perto da fonte e fores buscar água à fonte, bom, é uma coisa, mas nós, para a água chegar aqui à nossa casa nas garrafas, ela tem que levar dias dentro da garrafa, não é? E há substâncias na garrafa, no plástico, que através do sol são libertadas para a água. São produtos cancerígenos. Não é inventado, é os estudos. E o que é que acontece? Ninguém vai armazenar água num armazém, porque a água é barata, não é? E então onde é que eles armazenam a água? Muitas vezes ao sol. E o sol bate lá dentro da água e liberta aquilo. Até a própria garrafa, quanto mais tempo a água estiver dentro das garrafas, essas garrafas que nós usamos no carro, não é? Com água ao sol, isto é veneno. Isto é veneno. Não, é veneno. Porque liberta essa água, esse produto que tem no plástico para a garrafa, para a água. É simples. Não é aconselhável, repara, não é aconselhável reutilizar as garrafas de plástico. Não é isso que é. Tu sabes que é assim. Se fores ouvir as notícias, eles vão dizer: não reutilizes garrafas de plástico. Pergunta: porquê? Porque é que não é aconselhável a
reutilizar as garrafas de plástico. Porquê é que não é? Pergunta! Porquê? Porque é libertado do plástico para a água substâncias que existem no plástico que o nosso corpo não consegue digerir. Mas se ela vem em contentores, se ela é armazenada na rua, se leva dias dentro dos contentores em plástico, não é? Das garrafas, faz mal à saúde. Portanto, vais-me agora dizer, mas então o que é que ele deve fazer? Bom, has de ter paciência. É sempre melhor, se calhar, beber água engarrafada que beber água da torneira. Quanto mais perto estiver a tua água da tua zona, melhor. Quanto mais tu fores à fonte, melhor buscar. Existem outras possibilidades, existe. E vou-te explicar aqui, se me acompanhares no vídeo, mais à frente. Ok, então, repara que a água tem que ter várias características. Tem que ser pura, mas também não pode ter nada lá dentro que tu não vejas. Tu olhas para a água, ela é branquinha, mas não sabes o que é que tem lá dentro, não é? Certo? A água tem que ser o quê? Uma das características, antioxidante. Ora, eu vou-te dizer uma coisa. Tu, quando consomes muita fruta, por exemplo, agora à altura da melancia, é quase 90% em água. Repara, essa água das frutas, da abundância da fruta, dos legumes, isto é tudo alimentos ricos em muita água, não é? Quando nós consumimos água em frutas, já temos a consumir água, não é? E essa água é boa, porque essa água já é antioxidante, não é? Já é água alcalina. Portanto, uma água para ser boa tem que ser alcalina. Percebes? Alcalina. Portanto, o pH do nosso sangue é 7,2 mais ou menos, não é? Tudo o que tu bebes abaixo de 7,2, o teu organismo vai fazer um esforço para equilibrar o pH. O que é que isso quer dizer? Que o teu sangue, se estiver abaixo de 7,2, se estiver, por exemplo, a 7, já és uma pessoa doente. Se ele estiver abaixo de 7, já morres. O sangue não consegue estar abaixo de 7, não é? Não consegue estar ácido, senão tu morres. Percebes? Então o teu organismo vai fazer um esforço só para equilibrar a tua água, não é? Por isso, atenção ao pH da água. A água da torneira, o pH dela é 7, 7,2. Porquê? Porque é obrigatório, por lei, quem é responsável pela água, adicionar produtos na água para aumentar o pH. Percebes? Mas já há garrafas aí a vender que o pH é de 6 e de 5. Não é? O sumo. Como é que se conserva o sumo? Como é que o sumo é conservado dentro das garrafas? Baixando o pH para 2, o sumo das garrafas é veneno puro. Porquê? Já porque leva açúcar. Depois o pH é reduzido para 2. 2, 2,5. Ora, quando tu bebes muito sumo, o teu organismo inquieta-se para equilibrar. O sumo é um veneno, devia ser proibido de vender. Porquê? Porque o pH é 2, 2,5. O teu organismo faz um esforço. O ideal da água é 7. Acima de 7 melhor. Chamamos a água alcalina. Não é? Esta água, por exemplo, tem aqui é 9,5. Não é? É 9,5. Não é uma água qualquer. Porquê? Porque é uma água... Alcalinidade é sinónimo de juventude. Não é? O corpo alcalino é juventude. O corpo ácido é doente. Não é? Portanto... A água alcalina é boa. Atenção à água. O sumo, o pH do sumo é 2,5, é veneno. Muitas garrafas que estão aí a vender de água, passa a ler lá. Tem lá, é obrigatório ter. Qual é o pH da água? Tem água de 5, tem água de 6, tem água de 7, tem água de 9. A água de 9, existe água de 9 em garrafas. Mas essas águas são conservadas em 9 porque levem substâncias lá dentro para aumentarem o pH. Não é? Através de produtos químicos que é posto para aumentar o pH. Portanto, o pH é essencial. A água tem que ter um pH acima de 7. Não é? Esta é de 9,5. É uma água alcalina. Quem quer ser saudável tem que começar a aprender essas coisas e a estudar para saber o que é que está ingerindo. Portanto, esta é uma água alcalina. Quanto melhor a alcalina for,
melhor era para o teu organismo. Quanto mais alcalino, os jovens e os bebés são alcalinos, sinal de vida. À medida que nós vamos envelhecendo, vamos ficando ácidos. O câncer, as doenças funcionam em ambientes ácidos. Não funcionam em alimentos alcalinos, em ácidos. Os proliferem, eles crescem em corpos doentes. Corpos doentes, o pH está a 7, não está abaixo. Chama-se corpos doentes. Alcalinidade é essencial. Isto é uma das características. Outra da característica que ela tem é o antioxidante. Já falei nisso em tantos... Os alimentos são antioxidantes, não é? Os alimentos são antioxidantes, não é? Eu falei várias vezes em vários vídeos na água que está nos alimentos. Por isso, mais vale muitas vezes nós comermos alimentos ricos em água do que beber a própria água. É uma contradição, mas é verdade. Porquê? Porque a água oxidante, a água que te envelhece, não é? Esta água que está aqui, por exemplo, vou-te explicar para tu perceberes. Quanto mais negativo, mais positivo é a água, mais oxidante ela é. Quanto mais negativa é a água, mais antioxidante ela é, não é? Oxidante é corpo doente, antioxidante é corpo saudável. Por isso é que nós nos debatemos com os alimentos antioxidantes. Porquê? Porque esses alimentos antioxidantes vão combater os radicais livres. Ora, tu quando comes um alimento que é oxidante, vais-te proporcionalmente pôr mais velho, não é? Porque vai ajudar a ficar mais velho. Por isso é que nos debatemos com alimentos antioxidantes. Bom, uma água da torneira e uma água vendida em garrafa, existem aparelhos para medir essa água, eu já falei nisso. Tu vais medir o poder de antioxidante de redução da água, desta da torneira e das garrafas, e dos sumos, tu vais notar que ela é positiva, a 400 mais, não é? Enquanto tu comes uma melancia, e ela é rica em água, e essa água é antioxidante, tu se fores beber uma mesma porcional de água que tem na melancia, água da torneira ou de uma garrafa, a água não é igual. A água da torneira é oxidante, mais 400 e a mais 500. A água da garrafa a mais 400, a mais 500. Eu podia-te provar isso, porque eu por acaso tenho um aparelho que muda isso. Mas então repara, tu quando estás às vezes a tomar uma água, ela está-te a fazer mais mal do que não há tomar. Eu não estou a dizer que não devas tomar água, que se deve tomar água, mas enquanto tu comes uma fruta rica em água, aquela água da fruta é antioxidante. Tu se fores beber a mesma quantidade de água que tem naquela fruta da torneira ou de uma garrafa, a água não é igual, é oxidante. Esta, por exemplo, que eu bebo é menos 400, não é? Esta água que eu bebo, que não é uma água qualquer, esta é menos, é antioxidante, menos 400, não é? Isto para te dizer, esta água, há hospitais que tratam doenças só com essa água. Portanto, uma das características da água é o seu poder de antioxidante. Percebem? Espetacular. Isto é outra característica que uma boa água tem que ter, é o poder de desidratação, não é? Todos nós falamos em desidratação, não é? Quem quer ser saudável tem que começar a aprender estes termos. O poder de desidratação. Vocês já viram que muita gente chega ao hospital desidratada, não é? 90% dos doentes que chegam ao hospital, ou seja, mesmo na nossa vida, as pessoas estão desidratadas. A primeira coisa que toda a gente chega ao hospital é aquele remédio milagroso que é a água.
O soro é água com sais minerais, não é? 98% ou 99,8% do soro é água. As pessoas chegam ao hospital desidratadas. Já ouviste falar nisso? Crianças desidratadas, não é? O que é que isso quer dizer? Que o organismo falta-lhe água, não é? E existe água que no lugar de desidratar, hidrata. É isso. Explico-te porquê. Porque a água pode ser leve ou pesada. Isto chama-se os clusters que a água é formada. Quanto mais a água é leve, menos clusters. Portanto, isto é uma água hexagonal. É composta por 5 moléculas, não é? E existe a água pesada, que é composta, por exemplo, por 12, 13 moléculas. Isso é uma água mais pesada, que leva muita dificuldade em chegar às partes mais fininhas do nosso organismo. Ou seja, a água tem que percorrer todo o nosso organismo para desidratar bem os cabelos, a pele, não é? Ela tem que ser leve, não é água leve, não é? A água, tu bebes da torneira ou da garrafa, que ela no lugar de te desidratar, ela ainda te bota pior, não é? Porque ela é uma água pesada, ela fica parada no estômago, tu sentes isso. É uma água pesada. Mas eu não estou a dizer que não deves beber água, tens que beber água de qualquer maneira. Em contrapartida, não comes muitos alimentos ricos em água, comes poucos em água, é sempre melhor beber água que não beber. Mas se tiveres uma boa água, melhor. A saúde conquista, a saúde tem um preço, tem uma aprendizagem. Então a água, esta água que eu bebo, é uma água super leve, não é? É uma água que é hexagonal, tem 5 moléculas, é leve. Tu bebes a água e ela vai-te às partes todas melhores do organismo, não é? Sobe lá acima. Não é uma água pesada. Enquanto, por exemplo, a água da torneira, os clusters estão fechados, é uma água, sentes mesmo. Às vezes a gente bebe água e ela fica pesada no estômago, não desidrata. Isto é uma. Outra! O poder que ela tem de sais minerais, ou seja, a condutibilidade da água. A água é composta por sais minerais. O nosso organismo é essencial ao nosso organismo os sais minerais, ou seja, os sais minerais é aquilo que dentro do nosso sangue e da água conduz os impulsos elétricos que nos fazem movimentar a rapidez com que nós movimentamos. Isso é tudo o impulso, como é transmitido ao organismo, as mensagens, não é? O cérebro manda uma mensagem para a mão se levantar, e vocês já viram, o cérebro manda a mensagem para a mão se levantar e ela leva muito tempo a levantar-se porque ele não consegue. E a mão vai rápido, não é? A rapidez com que tu tens a mandar essa mensagem ao teu corpo, isso é feito através dos sais minerais que o nosso organismo tem, que é a rapidez com que a água, com que temos para mandar essa mensagem. Ou seja, uma água rica em sais minerais, não é? Há muita água que se vende, águas destiladas, águas mortas, que nós chamamos águas mortas. Essas águas fazem mal, não fazem bem. São águas que não têm condutibilidade. Por exemplo, tu estás a beber levas um soro, não é? O soro é composto por quê? 99,8% de água, H2O, e 0,02% de sais minerais. Embora se bote lá às vezes algum tratamento. Mas o soro essencial é isso o quê? É uma água pura, mas é adicionada os sais minerais para o organismo funcionar melhor. Porquê? Porque o nosso corpo é 70% de água. Nós somos um aquário vivo, não é? Nós somos um aquário cheio de água. Portanto, se eu pesar 100 quilos, 70 quilos é de água. É muita água. Tem que ser uma água boa. Para quê? Porque as nossas células movimentam-se dentro da água. Não é? Tudo se movimenta. Os alimentos movimentam-se na água.
tudo se movimenta. O sangue é 90 e tal por cento em água, não é? Os nutrientes movimentam-se na água. Então temos que ter uma boa água. As mensagens que nós transmitimos ao corpo é transmitida através da água. E a condutibilidade da água é essencial. Tem que ser uma água que tu limpes, mas que ela seja restituída de sais minerais. Percebes? Estás a ver como é? Várias características com a água. São 5. Se não me enganei, acho que até já disse todas. A pureza da água, não é? O antioxidante, o poder de redução da água, a alcalina, não é? A leveza da água e a condutibilidade da água. Se essas 3 coisas estiverem na tua água que tu bebes, a tua água deixa de ser, passa a ser um remédio, não é? Água espetacular é um remédio. E agora, explico-te. A água é tanto boa, por exemplo, existe em várias partes do mundo, na China, por exemplo, no Japão, existem clínicas em que as pessoas são tratadas com esta água. O nome desta água que eu bebo chama-se água Kangen. Kangen é uma água... Eu vou-te explicar como é que surgiu essa água. Essa água surgiu, porquê? Porque no Japão existe uma ilha, e o Japão, vocês sabem, que ficou todo destruído ficou todo destruído com uma bomba atómica. E então a água ficou contaminada. Eles tinham lá uma ilha, que é a ilha de Okinawa, e várias partes do mundo, e o governo pôs... A luz hoje não está boa, está muito sol, está bom. E o governo pôs os cientistas a trabalharem em descobrirem uma maneira de purificarem a água, porque a água estava contaminada. A água do Japão estava contaminada devido às radiações. Então foi preciso o governo pôr os cientistas a trabalharem para o elemento essencial ser a água, porque é essencial à saúde, ser uma boa água tanto para as culturas como para o organismo. Então os cientistas foram estudar a água. E onde é que eles foram estudar a água? Foram estudar na água, como aquela água de Lourdes. Não sei se já ouviste falar na água de Lourdes, que existe uma água em Lourdes que é medicinal. Eles foram lá estudar as características da água. Por exemplo, também no México, existe uma água lá espetacular. Em Okinawa, numa ilha de Okinawa do Japão, existe uma água espetacular também, quer dizer, são águas medicinais, não é? E eles foram saber lá o que eram as características que essa água tinha, não é? E eles estudaram as características. E depois eles inventaram uma máquina, não é? Que posta ligada à água da torneira, bota aquela água com aquelas características, não é? Percebes? Eu mandei vir, porque essa máquina só se pode mandar vir da Alemanha, porque não existe no mercado. Eu mandei vir esta máquina da Alemanha para tratar a minha água, para eu beber, para a minha água ser com as características que tem, como a tem em Lourdes, como a tem em Okinawa, como a tem em várias partes, também na Índia também tem lá uma parte que tem uma fonte desta água. São 4, se não estou no mundo, que têm águas com estas características, águas medicinais, ou seja, águas que as pessoas vão lá para se tratarem simplesmente com a água. E o Japão criou esta máquina, que está divulgada pelo mundo todo, se calhar, como esta água, isto não pode ser vendido no mercado, esta máquina não é vendida no mercado, nas lojas, esta máquina é vendida na própria fábrica que é vendida. Ninguém te pode vender esta máquina, a não ser tu que possas comprar lá. A máquina ela não é divulgada, é menos divulgada, mas se fizeres uma pesquisa sobre água canga ou água ionizada, tu vais ver montes de artigos a falar sobre esta água. Há montes de gente que tem esta... Isto está em todo o mundo, não é? As pessoas, muita gente nem sequer sabe o que é água. Se calhar se fores perguntar ao teu médico o que é uma boa água, ele nem sequer te sabe responder o que é uma boa água, porque
como eu te disse, não interessa a muita gente a tua saúde. Portanto, esta água que eu bebo é uma água que, no lugar de ser só água, é uma água medicinal e torna-se um remédio para a minha saúde, porque tem essas características todas que ela faz ao meu organismo. Percebes? Por isso a água é um dos elementos mais essenciais à nossa saúde. Na dúvida de uma boa água ou não, os alimentos são ricos em água. A melancia agora, o melão, a meloa. Eu tenho explicado, eu amanhã vou fazer um vídeo no meu pequeno almoço sobre a melancia, são alimentos ricos em água, os legumes são ricos em água, não é? Tudo é rico em água, não é? Por isso mesmo, muitas vezes, no lugar de beber excessos de água, fazer uma alimentação regrada em alimentos ricos em água, como a melancia, como o melão, porque 90 e tal por cento desse alimento é composto por água, mas por água boa, água antioxidante, água leve, água com os seus minerais, com as suas vitaminas, água espetacular. Porque nós muitas vezes temos a beber água da torneira. Seria fácil tu ir já à fonte, não é? Onde ela nasce e tirares uma boa água para beberes. Aí seria uma água boa, não é? Em princípio seria, porque se não for, é a água da natureza, não é? Ou então, mas cuidado, porque também existem certos produtos, mas essa seria a ideal. Agora, quando ela chega à nossa torneira à casa, ela passa pelos canos de plástico, não é? Ela vai tirando aqueles nutrientes que tem nos canos de plástico, ela é adicionado aqueles produtos para levantar o pH da água, ela é posta aqueles produtos químicos para matar os micróbios e as bactérias que muitas vezes são postos em excesso. É verdade, quando vês a torneira e cheiras a água e ela sabe-te a lexívia, estás a beber lexívia. Lexívia é veneno ou não é veneno? É veneno. Claro que não te faz mal logo, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tens que ter a noção dessas coisas. Percebes? Por isso, é preciso ter cuidado, cuidar da saúde. Porquê? Porque este veículo, isto que está aqui, o teu corpo, é o teu carro. O teu corpo é a coisa mais importante que tu tens. Porque tu de manhã saltas para ele, dás à chave e queres ir para onde tu quiseres, ele leva-te. Há muita gente que o corpo não obedece. Porquê? Porque tiveram uma má alimentação, porque tiveram uma má mentoria, uma má mente. O corpo não obedece. A gente queremos se levantar e ele diz, eu não posso. Eu quero andar, eu não posso. Dificuldade em andar. Porquê? Porque não é idade. Porque se fosse a idade, muita gente não chegava aos 70 anos e movimentavam-se bem. Não é? Há gente que tem 100 anos e fazem a sua vida normal. Não há. Vais ali a Quinaua. Existem 5 zonas no mundo. 5 zonas que nós denominamos por zonas azuis. Em que as pessoas se esqueceram de morrer. Não é? Porquê? Porque são pessoas centenárias, mas ativas. Em que o corpo vai para aqui e vai para ali, movimenta-se. Não depende de estar numa cama sem se poder movimentar. Gente acamada há anos. Porquê? Porque o corpo não obedece. É triste, mas é a realidade. Gente que se arrasta. Porquê? Porque tiveram uma má alimentação. É possível ter uma boa alimentação? É possível. Mas tu é que tens que cuidar. Não é? Tens que ouvir o teu corpo. Ouve o teu... Eu estou a fazer um jejum, não é porque ninguém me diz... O jejum é bom, mas é porque eu senti que o meu corpo hoje precisava de um jejum. Ele tem essa necessidade. Quando tu aprendes a ouvir o teu corpo, tu sabes o que é que ele precisa. Ei, já estamos há horas a falar. Eu distrai-me a falar. Eles dizem que na internet não é bom falar muito tempo porque as pessoas não acompanham.
Ora, mas tu já tens gente a acompanhar há horas. Os meus parabéns. Comenta, compartilha, diz-me o que é que queres saber, que eu te informarei dentro do meu possível. É isso aí, meus amigos. Um beijo do Rui Amorim. Até à próxima. Fica com Deus. Não te esqueças. Cuida da tua saúde. Porque se não cuidares da tua saúde, alguém vai cuidar da tua doença. E esse alguém não está interessado na tua saúde. Não está. Só a saúde só interessa a uma pessoa. A ti. A minha saúde só me interessa a mim. Não, ninguém lucra com a tua saúde. Diz-me se alguém lucra com a tua saúde. A não ser tu. Ninguém lucra. Ninguém vai estar... Tem benefícios da tua saúde, a não seres tu. Agora, da tua doença, dá certo a muita gente. É sim. Mas tem que haver essas pessoas. Para quem não cuida da sua saúde, não é? Tem que ter alguém a cuidar da doença. Mas eles não estão lá. Eles estão lá para cuidar da tua saúde. Mas tens que pagar. Eles querem para ti. Não é? Ora, infelizmente é assim. Eu não posso dizer que não é, porque é. Vocês conhecem a história da funerária? A funerária, o dono da funerária não quer que ninguém morra. Mas o negócio precisa ir para a frente. Os médicos não querem ninguém doente. Mas eles precisam de clientes. Os hospitais não querem ninguém doentes. Mas precisa de ter lá alguém. Porque se não tiver lá ninguém, o hospital fecha a porta. Se o médico não tiver doentes, não tem trabalho. Infelizmente é assim, é. Olha, paciência. Fica com Deus. Este é mais para os mais resistentes. Eu não posso dizer isso no princípio de vídeo, senão eles matem-me logo. Essas é para aqueles que acompanham mais. Um beijo e até amanhã, que já se faz tarde.